dando um salto gigantesco, em que eu estou, para efeitos dessa aula, ignorando o livro dela sobre o antissemitismo e o livro dela sobre o imperialismo, que todos têm questões interessantes, os dois têm questões interessantes neles, principalmente o livro sobre imperialismo, a discussão dela sobre os direitos humanos no livro sobre imperialismo é muito interessante, já deu é muito profícuo, já produziu reflexões em outros autores a partir dele, mas eu vou pular e eu vou direto para o prefácio da terceira seção do livro, que é sobre totalitarismo. Esse prefácio é interessante mencionar, ela deixa isso claro, inclusive, no texto, que ele não foi publicado na maneira como ele aparece nas edições que existem hoje, ele não foi publicado da forma como aparece hoje. Esse prefácio ele foi escrito já em 1966, e aí, portanto, 15 anos depois da publicação da primeira edição. E uma das razões de ser dessa mudança, né, dessa reescrita desse prefácio, desse novo prefácio, por assim dizer, é que aqueles que leram a primeira edição do livro se depararam com um problema importante no livro, que era uma simetria, um desequilíbrio importante entre a análise que ela fez do nazismo e do stalinismo. Uma das razões disso, e ela se justifica, inclusive nesse prefácio, é de que, em 1951, como inclusive eu já adiantei para vocês, o regime stalinista estava a todo vapor. Stalin só viria morrer em 1953. Então, a possibilidade de fontes materiais de consulta e já de análise sobre o regime stalinista ainda não estava disponível quando ela estava escrevendo esse livro. Então, o livro, de fato, no livro tem a análise do nazismo é muito mais profunda, comparada com uma certa brevidade e superficialidade, e uso o termo superficialidade com muito cuidado, da análise que ela faz do stalinismo. E esse prefácio, em alguma medida, ela tenta se redimir disso. Ela não consegue, porque normalmente é só um prefácio, mas ela já havia anteriormente tentado lidar com esse desequilíbrio. Após a publicação desse livro, das críticas que ela recebeu, ela vai estudar a fundo Marx, um autor com quem ela mantém uma relação bastante tensa na leitura dele. Ela, em alguns momentos, elogia, outras coisas faz críticas duríssimas. A ideia dela era escrever um outro texto, uma outra obra, que viria a se chamar algo como Os Elementos Totalitários no Marxismo, que ela acabou não publicando, por inúmeras razões. Mas parte desse texto, que viria a ser essa obra que ela não publicou, aparece hoje num livro que é póstumo, que se chama A Promessa da Política, que já está traduzido em português, e especialmente num dos capítulos desse livro que se chama De Hegel a Marx. Além disso, essa leitura que a Hannah Arendt faz do Marx também fica evidente num dos capítulos do Condição Humana, onde ela está discutindo o capítulo é sobre o labor, em que ela está discutindo, ela anuncia o começo do capítulo discutindo de forma veemente com Marx. Então, essa leitura que ela fez do Marx, que acabou não produzindo uma obra em si, acabou produzindo efeitos no resto da obra dela. Mas, de fato, voltando, há um desequilíbrio que fica muito evidente, qualquer um que leia com cuidado, entre o tempo que ela gasta explorando o nazismo e o tempo que ela gasta explorando o stalinismo. Isso não tem a ver com qualquer simpatia que ela tenha pelo stalinismo, até porque mesmo nos momentos breves onde ela critica o stalinismo, ela faz críticas duríssimas ao stalinismo, tão duras quanto o nazismo.
mas isso tem a ver também com uma certa inacessibilidade das fontes na época em que ela produziu o livro. Continuando ainda nesse prefácio já da terceira seção do livro. Aqui, nesse prefácio, ela vai introduzir duas noções que são muito importantes nessa seção como um todo, mas principalmente no quarto capítulo, que são as noções de ideologia e de terror. Muito brevemente, a gente vai ter a oportunidade de voltar ao conceito de terror e de ideologia, que são conceitos que têm uma dose pesada de abstração na forma como ela os elabora, mas já adiantando, para a gente já começar a se acostumar com a forma como ela opera a reflexão dela, ela tenta estabelecer entre, por exemplo, o terror totalitário, uma distinção entre, de um lado, o terror, no sentido mais genérico do termo, e o medo. Ou seja, o terror totalitário não é nem o terror dos regimes ditatoriais ou tirânicos, e nem o medo, puro e simples. E ela deixa isso muito claro quando ela diz, por exemplo, que, e aí eu vou citar parte do que ela disse textualmente, que o terror totalitário, diferentemente do terror dos regimes opressivos tradicionais ou do medo mais genérico, o terror totalitário passa a operar justamente quando toda a oposição organizada já desapareceu. E quando o governante totalitário sabe que já não precisa mais ter qualquer medo dessa oposição. Isso é um dos elementos da originalidade, terrível originalidade, dos regimes totalitários. Ou seja, o terror ele não opera como uma forma de eliminação da oposição e de fortalecimento do regime. É justamente no auge quando o regime já eliminou qualquer possibilidade de resistência a ele, é que, de fato, o terror totalitário aparece e se lança na sociedade. Isso a gente vai voltar a isso, porque isso é um ponto importantíssimo para diferenciar os regimes totalitários dos regimes, como eu disse, tirânicos, despóticos ou ditatoriais. E, novamente, quando eu estou operando aqui o totalitarismo, isso está valendo tanto para o nazismo quanto para o stalinismo. Sempre lembrando que, nesse guarda-chuva do totalitarismo, ela está incluindo tanto o nazismo quanto o stalinismo. Uma outra dessas características que ela aponta, né, acerca do regime total, do regime totalitário, era a necessidade que esse regime tinha de produzir uma narrativa de cruel coerência, o que significava tratar como mentiras todos os fatos que pudessem discordar da ficção original do regime. E é isso, essa singularidade, que é a singularidade do caráter ideológico do regime totalitário, da ideologia na forma como essa ideologia aparece no regime totalitário. Ou seja, a ideia de produzir, a gente vai voltar isso mais à frente, a ideologia tem por missão a produção de um mundo completamente ficcional, em que todos os fatos que possam produzir rachaduras nessa ficção têm que ser tratados como mentiras. Isso esses dois elementos, né, da ideologia e do terror, que operam em conjunto. Ela vai dizer mais à frente, no quarto capítulo, que o terror é a essência do regime e a ideologia é o princípio de ação do regime, e a gente vai voltar mais a isso, mesmo que não seja nessa aula. Esses são os dois elementos, talvez um dos elementos mais fundamentais da forma como o regime totalitário opera. Voltando, mas aí feito essa breve exposição, eu queria voltar a alguns elementos que no prefácio que tem relação com a questão da ideologia do terror, mas são elementos mais pontuais que a gente deve apontar,
que eu poderia passar direto, mas que eu queria chamar a atenção, porque são interessantes para a leitura que ela faz dos regimes totalitários, é que se lembra quando eu falei que ela analisa os regimes totalitários como uma espécie de ponto de ruptura extremado, profundo da civilização europeia? Ela vai dizer o seguinte, e é um ponto muito interessante, que um dos fundamentos dessa civilização europeia sempre foi a tradição judaico-cristã, por exemplo, que a gente chama hoje de tradição judaico-cristã, que está aí nos debates políticos e tudo mais. E um dos elementos ético-morais, né, que estão nessa tradição são os mandamentos. E entre esses dois mandamentos, você tem dois mandamentos que são importantes para a análise dela, que são o não matarás e o não levantarás falso testemunho. Para ela, um dos sintomas do colapso ético-moral da civilização europeia diante do totalitarismo é precisamente uma espécie de inversão desses mandamentos. Ou seja, se fazia parte dessa tradição a ideia de que o não matarás é um mandamento importante e que o não levantarás falso testemunho é um mandamento importante, o nazismo, por exemplo, inverte o não matarás para o matarás. E os campos de concentração são uma expressão mais bem acabada, os campos de concentração também são uma expressão mais bem acabada dessa inversão. E o stalinismo, que produziu uma série de expurgos e julgamentos terríveis, onde as pessoas denunciavam umas às outras, e a própria pessoa denunciava a si mesma em crimes em que ela não cometeu, inverte a ideia do não levantarás falso testemunho e transforma o não levantarás falso testemunho no mandamento do levantarás falso testemunho. Isso é um sintoma para ela do colapso profundo dessa tradição ético-moral que era um dos fundamentos do mundo ocidental e do mundo europeu, para ser mais preciso. Um outro desses elementos que eu acho importante, que aparecem já no prefácio, que eu poderia pular, mas que eu acho interessante chamar a atenção deles nessa leitura que a gente está fazendo, é a ascendência nos regimes totalitários da polícia secreta sobre não apenas o partido, e isso vale tanto para o Partido Nazista quanto para o Partido Comunista, quanto sobre as Forças Armadas, o aparato militar. E ela interpreta, ela dá uma razão explicativa para isso que, para mim, é muito genial. Assim. E ela diz que essa precedência, né, da polícia, especialmente da polícia secreta, né, tanto o nazismo quanto o stalinismo, que importava, era mais do que a polícia, né? A polícia operava sempre como polícia secreta. Essa precedência que já aparece em alguma medida, já era uma marca comum nos regimes tirânicos, por exemplo, todos os regimes tirânicos sempre tinham algum órgão que operava por essa lógica de uma polícia secreta, mas a diferença é que nos regimes tirânicos, essa precedência da polícia secreta sobre as Forças Armadas tinha a ver com a necessidade de suprimir a resistência da população doméstica. Nos regimes totalitários, não. Ou não é bem isso. Porque como os regimes totalitários operam por uma pretensão de domínio global, ou seja, a ideia é dominar o mundo inteiro no limite, se a ideia é dominar o mundo inteiro, ou seja, tornar o mundo inteiro parte do domínio doméstico do regime, é óbvio você dar uma precedência à polícia, ao órgão de violência doméstica frente ao órgão de violência externa. Ou seja, a ideia de que o exército está aqui para combater inimigos externos e a polícia está para combater inimigos internos. É óbvio que para quem vive no Rio de Janeiro, em especial, e no Brasil em geral, essa distinção entre polícia e exército se tornou um pouco problemática. E a gente até pode discutir em que medida isso ressoa o argumento que a Hannah Arendt está apontando aqui. Eu acho que fazer essa aproximação é complicado.
Mas o que importa é, na análise que ela faz, essa ideia da prevalência da polícia secreta tem a ver com o fato de que, no limite, o regime totalitário tem uma pretensão de expansão para o mundo inteiro. E se a pretensão é de expansão para o mundo inteiro, tudo vai se tornar parte de dentro do regime. Então, é a polícia, e não mais o exército, que deve ser o órgão repressor. Isso, para mim, é um argumento bastante inteligente da parte dela. E uma outra característica que eu também gostaria de elencar aqui, que já aparece no prefácio, é a ideia de inimigo objetivo. Isso é uma categoria muito interessante, que eu até hoje vi poucas pessoas escreverem sobre ela. O que seria um inimigo objetivo? E aí ele se diferenciaria do inimigo subjetivo. O que é um inimigo subjetivo ao contrário do inimigo objetivo? Pensemos, por exemplo, no Brasil, no exemplo brasileiro e no exemplo da ditadura. Os movimentos que estavam envolvidos, por exemplo, na guerrilha do Araguaia, que estavam tentando resistir e opor resistência ao regime militar, que começa com o golpe de 64. Esses eram inimigos subjetivos do regime. Ou seja, eles subjetivamente operavam com a vontade, com a intenção de derrubar o regime. E, nesse sentido, eles eram inimigos subjetivos. O inimigo objetivo é aquele que não tem qualquer intencionalidade, qualquer vontade de se opor ao regime. E aí, o exemplo, já voltando ao nazismo, são, por exemplo, os judeus. Os judeus se tornam os inimigos objetivos do regime nazista, não porque eles se opunham ao regime, ou queriam derrubar o regime, ou qualquer coisa que o valha. Eles, nesse sentido, são inimigos objetivos. Ou seja, por eles serem quem são, eles já são inimigos do regime. Essa também é uma diferença que eu acho muito interessante, que é uma distinção conceitual no qual ela opera entre inimigo objetivo e inimigo subjetivo, que também já aparece nesse prefácio.